Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Estamos lendo a Bíblia, estou no livro de Jeremias, então fique até o final nessa leitura maravilhosa. Que Deus te abençoe. Jeremias 31. O amor do Senhor e a restauração de Israel. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. E assim diz o Senhor, o povo de Israel que escapou da espada, encontrou favor no deserto, quando buscava descanso. Então, numa terra distante, o Senhor lhe apareceu, dizendo: Com amor eterno te amei, por isso, com fidelidade te atraí. Eu te reconstruirei e serás reconstruída, ó Virgem de Israel, e de novo serás adornada, e com teus tamborins sairás dançando com os que te alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os que a plantarem colherão os frutos. Pois haverá um dia em que os vigias gritarão nos montes de Efraim: Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Pois assim diz o Senhor: Cantai a respeito de Jacó com alegria e exultai por causa da principal das nações. Proclamai e cantai louvores e dizei: Ó Senhor, salva o teu povo, o remanescente de Israel. Eu os trarei da terra do norte e os reuniciarei das extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Virão com choro, mas eu os guiarei com consolações. Eu os guiarei aos ribeiros de água e por um caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas longínquas terras costeiras. Aquele que desperdiçou Israel o reunirá e cuidará dele, como o pastor faz com seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Jacó e os livrou da mão do que era mais forte. Virão e cantarão de jubiló nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade do Senhor. O trigo, o vinho e o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais sofrerão. Então as moças dançarão alegres, os jovens e os velhos se regozijarão. Transformarei o seu pranto em jubiló e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Alimentarei com fartura os sacerdotes, e o meu povo será saciado com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramã, lamentação e choro amargo. É Raquel chorando por seus filhos e não se deixa consolar, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz do choro e das lágrimas, os teus olhos, porque a tua dor terá recompensa, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus pais. Eu ouvi Efraim, que se lamentava, dizendo: Tu me corrigistes e eu me deixei corrigir, como novilho ainda não domado. Restaura-me para que eu seja restaurado, pois tu és o Senhor, meu Deus. Sim, depois de me desviar, eu me arrependi e depois de compreender, bati no meu peito. Sinto-me envergonhado, abatido, pois trago os atos vergonhosos da minha juventude. Não é Efraim, meu filho querido, o filho em que me alegro? Pois cada vez que falo dele, eu lembro-me dele com apreço. Por isso meu coração se comove por ele. Lhe mostrarei a minha grande compaixão, diz o Senhor. A prosperidade futura de Israel. Ergue marcos e põe sinais de que te guiem. Fica atento ao caminho pelo qual andastes. Regressa, ó Virgem de Israel. Regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás hesitante, ó filha rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher protegerá um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu trouxer de volta os exilados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas suas cidades: O Senhor te abençoe, ó morada da justiça, ó Monte Santo. E o povo de Judá viverá nela e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os nômades com seus rebanhos. Pois saciarei quem estiver cansado e fartarei todo o que estiver exausto. Então acordei e olhei em volta. O meu sono havia sido agradável.
Dias virão, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com homens e animais. Assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, destruir e arruinar, assim também estarei atento para edificar e plantar, diz o Senhor. Naqueles dias não dirão mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por sua própria iniquidade. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes é que se embotarão. A promessa de nova aliança. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinarão, mas cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a luz e as estrelas brilhassem à noite, que agita o mar de modo que suas ondas rujam. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Se esses decretos deixarem de funcionar diante de mim, diz o Senhor, então a linhagem de Israel deixará também de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus em cima e sondados os fundamentos da terra embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. E a corda de medir será estendida para diante até o monte de Garebe, e de lá virará na direção de Goá. E todo o vale onde cadáveres e cinzas são lançados, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será santo ao Senhor, nunca mais será arrancado, nem destruído. Jeremias 32. Jeremias é preso. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, no 18º ano de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias era mantido preso no pátio da guarda no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, o havia prendido, dizendo: Por que profetizas que o Senhor declarou que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, que a conquistará? E que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e falará com ele face a face, e seus próprios olhos o verão. E que o rei da Babilônia levará Zedequias para a Babilônia, o qual ficará ali até que eu me ocupe dele, diz o Senhor. E que ainda que luteis contra os babilônios, não sereis vitoriosos? Jeremias compra um campo em Anatote. Então Jeremias declarou: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Hanamel, filho de teu tio Salum, virá encontrar-se contigo e dirá: Compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. Tua é a responsabilidade de comprá-lo. Então, conforme a palavra do Senhor, meu primo Hanamel veio encontrar-se comigo no pátio da guarda e me disse: Compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque o direito de herança e resgate é teu. Compra-o para ti. Então eu entendi que essa era a palavra do Senhor. Então assim eu comprei de meu primo Hanamel o campo que está em Anatote. Pesei a prata e paguei-lhe 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe a prata numa balança. Tomei a escritura de compra, tanto a escritura selada, contendo os termos e as condições do negócio, como também a cópia que estava aberta. E as entreguei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença de meu primo, Hanamel, e das testemunhas que subscreveram a escritura de compra e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei esta ordem a Baruque
na presença deles. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel: toma esta escritura de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que sejam conservadas por muitos anos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. A oração de Jeremias. E depois de entregar a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ah, Senhor Deus, tu que fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível a ti. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas retribuis o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Teus planos são grandiosos e teus feitos poderosos. Teus olhos veem todo o procedimento dos homens, a fim de retribuires a cada um segundo o seu procedimento, segundo merecem os seus atos. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, que duram até o dia de hoje. Tanto em Israel como entre toda a humanidade, e fizeste para ti um nome como o que tens nesse dia. Tiraste o teu povo, Israel, da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão forte, braço estendido e com grande terror. E lhes deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes daria, uma terra que jorra leite e mel. Vieram e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram conforme a tua lei. Eles nada fizeram de tudo o que lhes mandastes fazer. Por isso, tu enviaste sobre eles toda esta catástrofe. As rampas já chegam à cidade para conquistá-la. Ela está entregue nas mãos dos babilônios, que a estão atacando pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu. Tu mesmo o vês. Contudo, tu me disseste, Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos babilônios. O exílio virá por causa da desobediência. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eu entrego esta cidade nas mãos dos babilônios e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a ocupará. E os babilônios que atacam a cidade entrarão, atearão fogo a ela e a queimarão juntamente com as suas casas, sobre cujos terraços se queimava incenso a Baal e se faziam ofertas derramadas a outros deuses, para me provocarem a ira. Pois o povo de Israel e de Judá, desde a sua juventude, tem feito somente o que é mal aos meus olhos. De fato, o povo de Israel não tem feito outra coisa a não ser me provocar a ira com as tuas ações, diz o Senhor. Porque desde que a construíram até o dia de hoje, esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor, de modo que eu a eliminarei diante de mim. O povo de Israel e de Judá me provocou a ira com toda a maldade que praticou, tanto eles como seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, bem como os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram para mim as costas, não o rosto. Ainda que eu os ensinasse com insistência, não deram ouvidos para receber instrução, mas puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para profaná-la. Também edificarão os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para queimar seus filhos e suas filhas em sacrifício a Moleque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazer Judá pecar. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual dizes que será entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, e os trarei de volta a este lugar e farei que habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei um só propósito e procedimento, para que me temam para sempre, para seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha felicidade e dedicação. Pois assim diz o Senhor, assim como eu trouxe sobre este povo toda essa grande catástrofe,
também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho comprometido. Campos serão novamente comprados nesta terra, sobre a qual dizeis: está desolada, sem homens nem animais, entregue nas mãos dos babilônios. Campos serão adquiridos com prata, escrituras assinadas e seladas e testemunhas, chamadas na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque eu mudarei o destino deles, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada por você estar aqui nessa leitura. Gente, que leitura. Essa parte aqui, que tem a oração, né? Ô, glória. Que oração poderosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.